minha gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Me conta aí, deixa um comentário me dizendo aí como vocês estão, tá? Pra gente poder interagir um pouco mais aqui no canal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre os segredos do Candomblé parte 2. Pois é, vocês pensaram que a gente não ia continuar falando sobre essas questões dos mistérios do axé. Só que dessa vez a gente vai falar um pouquinho entrando nessa questão de internet. Lembra que eu falei com vocês? Enfim, quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, a parte 1, aqui ó, o linkzinho, aperta aí pra vocês assistirem a parte 1, pra vocês conseguirem entender melhor aqui essa parte 2 do vídeo. Só que antes da gente continuar esse vídeo, eu queria convidar vocês para se inscreverem aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Aperta nesse botão. Opa, desculpa. Aperta nesse botão, ativa as notificações, tá certo? Por quê? Porque aí vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, de todos os conteúdos que chegam. E também convido vocês para poder me seguirem no Instagram. Lá vocês vão ficar por dentro também um pouquinho da minha rotina enquanto mãe de santo, que é puxado, mas é gostoso. No mais, roda a vinheta. Bom, falar sobre os segredos do Candomblé faz com que eu lembre do vídeo a parte 1, como eu, na minha opinião, né, eu trouxe pra vocês como eu penso que o orixá seja, né, como a espiritualidade seja, regada por mistérios. Existe a questão do padrão, né? Existe assim a forma que a gente entende, que a gente aprendeu, que vem assim da oralidade, dos mais antigos para os mais novos, de como cuidar do santo, mas eu acredito muito que cada orixá também tem as suas particularidades, tem os seus mistérios constantes e que esses mistérios estão sempre em renovação, estão sempre sendo mostrados e cabe aos sacerdotes, pai de santo e mãe de santo entender esse lugar de constante aprendizado. Na minha opinião. Quero assim dizer para todos vocês. E aí pensar sobre os segredos do Candomblé dentro do advento, século 21, internet, onde todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ganhar dinheiro. Dentro desse contexto, é muito delicado pensando nos segredos do axé. Jéssica colocou 2 perguntas. Na verdade, 3 perguntas extremamente cruciais aqui no roteiro. Eu vou ler para dividir com vocês, compartilhar pra gente poder debater um pouco mais. E eu quero que vocês deixem aqui, viu, um comentário com a opinião de vocês sobre o que eu vou estar falando aqui no vídeo, tá? Jéssica me perguntou assim, como os segredos são mantidos, preservados dentro da religião? Eu falei, né, no vídeo anterior, que eles são mantidos e preservados dentro de um contexto da oralidade. Eles são ensinados através da oralidade. Então assim, a gente que é de santo, a gente recebe um caderninho, algumas casas de candomblé tem essa cultura de dar um caderninho para os seus filhos de santo, né? Para que eles anotem as questões dos aprendizados, o que aprende, o que guarda, enfim. Eu falei também sobre aquela coisa de se o seu mais velho de santo não tá te ensinando, que pena, o seu santo, sua espiritualidade vai te ensinar na hora que você tem que aprender. Vai te ensinar mesmo o seu mais velho de santo não te ensinando. Então, a gente carrega um caderninho. Eu mesmo recebi um caderninho, eu tenho um caderninho de candomblé. E aí a gente vai anotando os nossos aprendizados. E a gente entende a importância de que esses cadernos não podem ser divulgados, não podem ser dados, doados, divididos, compartilhados, porque a gente entende o peso que é o que tem escrito lá. A religião não é uma religião escrita, né? Não tem livros para aprender. A gente aprende e esses segredos são passados no tempo certo para os seus filhos dentro da casa, na hora certa, e são passados na oralidade. É falado. Então é assim que a gente preserva. Uma religião secular se manteve firme e forte até hoje por conta desses segredos que são divididos e compartilhados com tranquilidade e paciência no tempo certo. Mas aí Jéssica me diz assim, com o uso da internet e o exibicionismo das pessoas, como fica a questão dos segredos do Candomblé? Existe algum tipo de punição para quem revela esses segredos? Bom, os segredos, né, o que é visto como segredo, a gente torna a pensar, né, a gente pode refletir um pouco sobre isso, que é bem relativo, né, o que é segredo, né, mas existem sim, quem é de santo sabe que existem os fundamentos, os segredos certos e que não podem ser divulgados, como é a iniciação de um Iaô, como é uma iniciação, uma confirmação de Eké de Jogã, a gente entende sobre isso, e ainda sabendo que existem várias nações no axé, como Queto, Jeje, Angola, e dentro dessas nações cada um tem os seus fundamentos, enfim, a gente sabe que existem esses segredos. E a gente sabe que a internet, ela tá aí assolando, todo mundo tem acesso, é fácil, é tranquilo, e existe sim um exibicionismo muito grande.
Eu particularmente sou contra muitas coisas que eu vejo de candomblé na internet. Totalmente contra. Totalmente contra mesmo, porque eu acredito que a gente tem que entender os limites. Por exemplo, eu utilizo a internet para falar sobre religião. Tô aqui conversando com vocês, canal no YouTube, massa. O meu Instagram, mesma coisa. Só que eu falo sobre religião dentro e mostro sobre minha religião dentro da minha rotina, do meu cotidiano. Essa foi a abordagem que eu escolhi. Porque eu não acho correto, por exemplo, gente, aí eu vou falar mesmo o que eu penso, sabe, gente? Eu não acho correto o povo mostrando como se corta um bicho. O povo mostrando e bate santo comendo. O egé caindo, né? O sangue caindo. Eu não acho correto. Eu não acho correto o povo chegando e mostrando como se raspa um yaô, como se faz os fundamentos de um equed, de um ogã. Eu não acho correto, né, mostrando lá o ritual lá dentro do roncó. Eu acho isso terrível. Eu acho isso terrível. E tem pessoas mostrando isso, tá? Tem pessoas falando e mostrando isso em plenas redes. E isso faz com que... Isso é uma faca de dois gumes, né? Porque mostra, não explica direito o que é, porque tá mostrando, né? E as pessoas começam a pensar e a cogitar mil coisas. É uma religião, candomblé, a umbanda também, são religiões que sofrem muita perseguição religiosa, muito preconceito religioso, sofrem muito racismo religioso. E aí eu não sei onde é que tá esse lugar do respeito e esse lugar do cuidado que as pessoas dizem ter perante a religião e acabam não tendo e mostrando mil coisas. Eu mostro algumas sementes, eu mostro eu cozinhando uma comida de santo, eu mostro eu fazendo isso e aquilo, mas eu não mostro o tempero. Que tempero é esse que a gente tempera as comidas do santo? Quem é de candomblé sabe, mas quem não precisa saber, não precisa. Então assim, o que eu mostro, por exemplo, eu mostro pedaços cortados, mas nunca mostro uma receita completa de alguma coisa, porque eu acho que esse é o meu papel. Já que eu tô usando a internet para falar sobre religião, eu tenho que ter um senso. E é isso que eu acho que às vezes falta nas pessoas que falam sobre as coisas de candomblé dentro das redes sociais, né? Senso. Ou realmente eu vou ser muito fria, né? É o fato de querer ser famoso, de querer estourar e saber que esses segredinhos mais profundos vão fazer sucesso na rede. Mas a que custo? Aí Jéssica me perguntou, existe uma punição? Gente, eu não acredito em punição, eu não acredito em pecado, eu não acredito em penitência. São termos extremamente católicos, extremamente embranquecidos. E a religião não é uma religião que eu acho que deva existir dentro desses conceitos, né? Bem embranquecidos, bem quadrados. Eu acredito que Orixá sabe como conduzir as coisas, sabe? Então, assim, as pessoas também têm que entender que o universo, ele existe, né? Existe os santos, mas também existe o universo. E o universo, ele é cíclico. Se você faz aqui, você vai receber um retorno do universo ali. E aí ninguém pode dizer que foi chimba de Orixá porque Orixá fez isso, porque Orixá fez aquilo, porque Orixá não faz. Orixá, na minha opinião, e é isso que eu ensino para os meus filhos de santo, viu? Orixá carrega a gente aqui, ó, na palma da nossa mão. E aí Orixá tá mostrando pra gente qual é o caminho certo. Orixá fala, Orixá mostra em sonho, Orixá mostra em búzio, Orixá faz pessoas trazerem informações pra gente. E a gente continua, se a gente continua andando na estrada errada. E aí sabe o que Orixá faz? Orixá se cansa, tira a mão e deixa a gente andar com as nossas próprias pernas, utilizar o que a gente tem de melhor ou de pior, que é o livre-arbítrio. E aí a gente vai andando com as nossas próprias pernas e a gente não sabe andar direito, porque a gente tá tão acostumado com o Orixá carregando a gente, quebra a cara. Ah, Mari, mas tirar a mão é uma punição? Não, você tem livre-arbítrio. O Orixá não tem obrigação nenhuma de te carregar na palma da mão. O Orixá tem a obrigação de existir, de fazer o que ele quer fazer, o que ele tem que fazer aqui nesse mundo. Mas te carregar na palma da mão? Não tem. E aí você cai porque você tá andando com suas pernas. E aí o universo olha pra você e diz assim, tá na hora de colher. Eu penso muito desse jeito, sabe? Parece meio debochado, mas é real. Me preocupa muito, gente, como as pessoas estão conduzindo a questão de mostrar o candomblé na internet. Eu sei que tem gente que me condena, que me aponta, porque acha que talvez eu esteja mostrando demais, porque acha que talvez eu esteja fazendo banho de folha vendido assim, mas ninguém para pra entender como é que o banho de folha é feito, ninguém para pra me perguntar quais são os fundamentos dos meus banhos de folha, enfim, ninguém para pra perguntar nada, ninguém para pra tentar entender, mas apontar, jogar pedra, crítica, nossa, isso foi um dos aprendizados que eu tive com meu pai Antônio, meu pai de santo. Ele falou assim, minha filha, a
as críticas é o que mais a gente vai receber. Então não se preocupe, viva a sua vida. Viva a sua vida pensando em fazer o certo por orixá, pensando em fazer certos fundamentos. E é assim que eu busco viver minha vida. Então tem gente que não concorda com o que eu faço, e tá tudo bem. Mas o meu compromisso é com o santo. E se as pessoas estão exibindo, mostrando isso tudo, o compromisso deles também é com o santo. E aí o santo vai botar a mão, vai tirar a mão se quiser. Mas eu, Mariana, enquanto mãe de santo, enquanto religiosa, sou totalmente contra a certos exibicionismos que fazem sobre fundamento. Eu não tô falando sobre aquela coisa exagerada, aquela coisa engraçada, que às vezes é muito engraçada, aquela coisa de mostrar as pompas. Não, eu acho que quem é pomposo e quer mostrar suas pompas, mostre suas pompas nas redes sociais. Isso pra mim não é um problema. Eu tô falando de segredos, dos fundamentos, das coisas que realmente são muitos segredos, são muito restritos e que tem gente mostrando nas redes sociais. Isso me preocupa muito, porque a gente é responsável pelo que a gente fala, mostra e faz. A gente não é responsável pelo entendimento do outro, mas a gente é responsável pelo que a gente mostra. E aí, na minha opinião também, tudo aqui é na base da minha opinião, né, gente? Nós, enquanto sacerdotes, enquanto religiosos, também depende de ser sacerdotes da religião, né? Nós, enquanto religiosos, somos responsáveis em ter, né, em guardar esses segredos, esses fundamentos. Então a gente tem que pensar muito bem com o que a gente fala, o que a gente mostra e o que a gente faz nas redes, tá? Vamos para a última pergunta de Jéssica. Jéssica disse assim: existe um limite para a propagação dos segredos? Existem muitos pais e mães de santo com perfis na internet, como eu mesmo. O que nós podemos falar ou não? Na minha opinião, já falei aqui, né? Vai ser só um fechar de conversa. A gente não pode mostrar como se inicia um yaô, como se confirma o aiké de um ogã, na minha opinião. A gente não pode mostrar lá dentro do quarto como se corta pro santo, o que é que se coloca, o que é que se deixa de colocar, os temperos. A gente não pode falar e mostrar coisas que é o que protege, o que faz a nossa religião viva até hoje. Se o povo tá querendo mostrar o santo incorporado, tudo bem. Eu não gosto, mas eu respeito. Mas mostrar o fundamento, aquele segredinho que é tão segredinho que eu nem me arrisco em dizer que ele existe, a gente não pode. Essa é a minha opinião e me preocupa muito. Utilizo a internet para falar sobre religião, utilizo. Mas como eu disse um dia para um mais novo de santo, não tem o que eu faça que eu não veja antes se eu posso ou não fazer. Quem conduz a minha vida é Exu e é Ogum. Se não é para eu mostrar, eu não mostro. Se não é para eu falar, eu não falo. Se não é para fazer, eu não faço. Então, assim, toda a minha trajetória, e eu sei que eu ainda vou muito longe na minha vida, na minha trajetória profissional, acredito muito que eu possa vir muito longe aqui no YouTube, nas redes. Isso tá na mão do tempo. Se for para acontecer, vai acontecer. Mas todos os passos que eu dou, todas as coisas que eu faço, mediante a religião, sempre é consultando Ogum, Exu, enfim, minha espiritualidade como um todo, para não ser leviana. Enfim, gente, é muita coisa, é muito pano para manga, mas essa é a minha opinião em relação a isso. A gente tem que ter responsabilidade. As pessoas pesquisam porque precisam, porque estão necessitados, mas eu digo para você, se você pesquisa no Google, no YouTube e faz esse tipo de coisa, pesquise mesmo, sabe? Tá aí, é para pesquisar, para olhar, porém procurem pessoas corretas para vocês se alimentarem do conhecimento, sabe? Se alimentarem do cultural, se alimentarem do que vocês realmente precisam se alimentarem. Não vejam uma coisa achando que é verdade absoluta, porque normalmente não é. A minha verdade não é absoluta. É absoluta talvez para mim, sabe? Então, assim, procurem pelo menos fontes, pessoas que realmente passem credibilidade e confiança. E mesmo assim, repensem, pensem direitinho. Nada é como você chegar no terreiro de axé, sentar no chão e ouvir o seu mais velho falar. É assim que a gente ensina no axé. É na oralidade. Nosso conhecimento, nossos aprendizados são ancestrais. Então é ouvindo o meu mais velho, é entendendo as dúvidas dos meus mais novos, é ouvindo os meus mais novos, que também podem saber mais do que os meus mais velhos. É assim que se aprende. Então pesquisa.
Mas entenda que o real aprendizado e o aprendizado verdadeiro só se tem dentro do terreiro de Candomblé. Um cheiro grandão, ó, da mãe. Até semana que vem com vídeo novo aqui no canal.